Obrigada, Dudu. Bom, gente, antes de começar, eu queria falar algumas coisas que são fora da palestra, mas que é muito importante. Mas antes eu vou mostrar uma apresentação. Funcionando o meu prézinho improvisado. Bom, como consta aí, sou cientista de dados. E a primeira coisa que eu queria dizer, eu queria agradecer ao meu pai, Arinaldo, e minha mãe, Irene. Eles estão aqui na frente. Se não fosse por causa deles... se não fosse por causa deles, eu não teria me tornado programadora, muito menos seria cientista de dados, muito menos estaria aqui falando para vocês hoje. Então, acho que tudo isso aqui que está sendo feito é em homenagem a eles. Isso. Espero que todos vocês gostem, mas a responsabilidade hoje está um pouquinho maior com eles aqui. Bom, como eu disse, eu sou cientista de dados. Hoje eu estou há mais ou menos 6 meses trabalhando na área, mas já estudava ali uns 2 anos. Eu estou fazendo graduação, eu pretendo terminar um dia, mas por enquanto eu estou presa lá na Federal da ABC, em Ciência e Tecnologia, e eu tenho esperança que eu vou sair de lá um dia. Bom, o que eu vou falar hoje, né? O título da minha palestra é um pouco... Eu vou falar sobre governança e gestão de dados, só que eu não vou focar tanto no DAMA, no DMBOK, mas vou focar mais qual é o nosso papel como cientista de dados e como engenheiro de dados dentro desse contexto todo. E como eu pensei nessa palestra? Quando eu entrei para trabalhar, eu trabalho na ML Gomes, e é uma empresa de call center. Então, o que não falta é dado. Então, a gente tem mais ou menos 1.200.000 de ligações por dia. Então, realmente, a gente tem muito dado lá. E aí, eu comecei a ver um pouco da questão da governança e da gestão de dados e como isso teria impacto no meu trabalho. E daí que surgiu essa palestra. Então, vamos lá. Bom, o que é o dado? O dado, ele é o ativo mais importante que a gente tem nas empresas hoje. Para além da gente pensar que a ciência de dados hoje está meio que no hype, então tipo, todo mundo já ouviu falar, quero ser cientista de dados. Cientista de dados é a profissão, como é que o pessoal fala? É a profissão mais sexy do século XXI. Eu não entendi por que é mais sexy, mas tudo bem, tá? Beleza. Tá aí, né? Estão dizendo, eu aceito. Mas essa ideia da gente pensar no dado, ela é muito... Do dado como ativo mais importante das empresas, ele é bem anterior a esse hype da ciência de dados. O dado, nesse caso, ele é o que mais importa nessa nossa contextualização. Mas ele também não tem muita utilidade se a gente não fizer o devido tratamento, né? Então, ele parece um pouco redundante, isso aqui, e é proposital, mas porque tratamento é diferente de contextualização. Eu sei que para algumas pessoas vai parecer óbvio, mas para outras nem tanto. Bom, num segundo momento... Ai, gente, eu estou tão feliz que o meu JavaScript está funcionando. Vocês não estão entendendo. Estou muito feliz. Enfim, informação. A informação já é esse dado devidamente tratado. Ou seja, aquele passo que a gente transformou, que tinha... Eu estava aqui falando sobre o tratamento. Depois desse passo, a gente vai passar ali para a fase de informação. Então, a gente já consegue transformar o nosso conhecimento com aquele dado. Mas, beleza. A partir do conhecimento que a gente tem, a gente vai conseguir chegar ao que fazer com o nosso querido dado, né? Que aí vai ser a nossa fase de contextualização. Então, vai ser as regras de negócios, o que a gente vai efetivamente fazer com a informação que aquele dado nos trouxe. Mas, novamente, enfatizar isso, tudo começou ali no dado. Mas, então,
se tudo começa nos nossos dados, então, gerir esses dados é extremamente importante. Por quê? Ele vai ser o principal elemento da nossa esteira em busca do conhecimento necessário. Por que esteira? Realmente, você vai passando etapa por etapa para chegar até o que você precisa. Então, depois da gente adquirir esse conhecimento, aí a gente vai para a etapa de saber como utilizá-lo coerentemente. Beleza, nem sempre o JavaScript gosta de mim, então não vai dar para ver muito bem, mas então eu vou ter que ler, me perdoe. Bom, como eu quero... passa nessas telas aí também? Tá dando para ver? Beleza. Então, vamos seguindo. Gente, eu tirei essa imagem, eu montei essa timeline, mas foi baseada nesse livro da Gestão e Governança de Dados, promovendo dados como ativo de valor nas empresas, que para mim é o melhor livro em português sobre o tema. Mas aí a gente vai falar sobre uma parte importante. Eu peguei e comecei a falar, tá, beleza, falei da gestão de dados, o dado é o mais importante, falei que inicia essa nossa esteira, mas praticamente não falei nada até agora. Porque falei que é dado, conhecimento, informação, que a maioria de vocês já deve saber. Mas falei logo no início do hype que existe na ciência de dados, de falar como a ciência de dados é importante, como hoje a gente começa a escutar, o dado é o ativo mais importante da empresa, vamos dar valores aos dados, e toda essa ideia toda. Mas isso começa muito antes. Isso começou lá em 1980, quando eu nem pensava em nascer ainda, que foi quando foi consolidado os bancos de dados relacionais no mercado brasileiro. Então, começou a vir os nossos queridos SGBDs, eles começaram a ser usados, e aí a galera viu, poxa, a gente vai começar a usar banco de dados. Tá, quem vai cuidar desses dados? Então, começou a ter o nosso querido administrador de dados, que era o nosso antigo cientista de dados com um nome não tão legal e sem a época da internet. Para todo mundo, claro. Então, aqui começa os administradores de dados e os caras foi assim, foi um boom, tipo, toda empresa falou, eu preciso de um administrador de dados. E aí começou a ter aquela corrida, vamos atrás de administrador de dados. Em 1990, esses administradores de dados ganharam um papel muito importante de forma tática, mas não estratégica. Ou seja, eles começaram a cuidar desses bancos de dados, a cuidar de falar um pouco ali da questão de negócios, tal, e começou a ter muita consultoria, porque aí o que aconteceu? Toda empresa começou a ouvir que o dado era o ativo mais importante de uma empresa. Essa frase é bem antiga. E eles começaram a querer contratar. Não tinha gente tão qualificada, já no mercado começou a ter uma falta, e a galera começou a contratar gente não tão bem qualificada assim para fazer o papel do administrador de dados. E não aconteceu. Começou a ter uma queda desses cargos, dos administradores de dados, por quê? Foi um hype tão grande e eles começaram as consultorias começaram a contratar os caras tão sem muita qualificação, e eles começaram a meio que quebrar as empresas. E o que foi pior ainda foi que assim, a tecnologia foi evoluindo muito, foi aquele boom dos anos 90 para os anos 2000, começou muita gente a ter acesso, muitas empresas começaram a se informatizar, e aí, cara, eles estavam contratando caras que não estavam conseguindo acompanhar e estudar para saber o que eles estavam fazendo. Então, o que isso acontece? Acaba quebrando, começou a vir muitos bancos, os caras não sabiam lidar. E aí, beleza, passou, e aí a gente pode ver que segue um padrãozinho, né, de 10 em 10 anos. Ali, em 2010, agora foi, gente. Em 2010, começaram a ver que nem tudo ali estava perdido, e aí o que acontece? Eu coloquei que foi a ressurreição da gestão de dados. Por quê?
Foi quando a gente começou a ouvir que cientista de dados é a profissão mais sexy do século XXI. Por quê? Por causa do Big Data, começou aquele volume imenso, então, tipo, alguém lembra mais ou menos o que tinha ali em 2010, 2011, chegando no Brasil? Exatamente, valeu, Guizard. O Facebook chegou já no Brasil, começou a chegar mais aí dos países latinos, os países subdesenvolvidos. Começou a ter aquele boom, todo mundo usando o Facebook. O Twitter já estava, né? O Twitter já estava em alta, mas começou a dar uma decaída ali com o Face, depois o Instagram, o WhatsApp. A gente parou de usar mensagem de texto. Acho que ninguém lembra mais como mensagem de texto, mas tudo bem. Então começou a ter um boom de dados e novamente Novamente as empresas começaram a ouvir que o dado era o ativo mais importante das empresas, e aí agora eles começam a correr para a gestão de dados. E aí eles começam a ouvir de novo essa importância da gestão de dados. Mas afinal, todo mundo ouve falar dessa gestão de dados, mas o que é a gestão de dados? A gestão de dados é você preparar a sua empresa para entender como você está recebendo esses dados, como você vai tratar esses dados, qual a integridade desses dados e, principalmente, como você vai lidar com esses dados. Então, como é algo já antigo, já tem uma associação que discutia isso. O Data Management Association International. Meu inglês não é muito bom, mas é isso aí. O DAMA. Quem já ouviu falar do DAMA? O Jairo. Bom, ele teve início em 1980. Foi ali quando eu comecei, né, falando ali dos administradores de dados, em Los Angeles. E em 1988 eles já elegeram os primeiros diretores. E já em 89 já foi ali mais ou menos quando começou a ter aquele boom, né, dos administradores de dados, e eles realizam anualmente uma conferência. Mas o que é o DAMA? O DAMA ele é uma organização para ensinar sobre a gestão de dados e também dar uma referência para as pessoas e empresas que querem começar a implementar a gestão de dados em suas empresas. Então, eles têm esse guia, o DAMA, DM Book, que é com um O só. Eu também achei estranho, mas é com um O só mesmo. E o que é o guia DAMA DM Book? Tem o DAMA Brasil. O DAMA está espalhado em vários locais do mundo. E tem aqui no Brasil também. E tem o DAMA DM Book em português. E o que é o DAMA DM Book? Ele é um framework que te dá os passos e as referências de como você implementar essa gestão de dados. Porque muita gente pensa que a gestão de dados é você chegar e falar hoje assim, beleza, equipe, a gente vai gerir os dados da empresa, a gente vai ver de onde eles estão vindo, vai ver a integridade deles e é isso. Mas fica meio perdido em como vai ser esses passos. Então, o DAMA tem esses passos, tem uma explicação de como você consegue implementar. É meio que o que deu a base para a gente não cair de novo naquela esteira que aconteceu, no que aconteceu ali nos anos 90, quando tentaram colocar que o dado era o ativo mais importante das empresas. E aí, a gente vai ter duas palavrinhas. Aí a gente vai passar para o outro momento, que é o governança de dados. E aí vocês provavelmente devem estar se perguntando, tá, tem a gestão e tem a governança de dados. Elas são a mesma coisa? Elas são diferentes? O que uma tem a ver com a outra? Vamos dizer que a gestão de dados... Eu devia ter colocado um slide escrito gestão de dados, não acredito que eu esqueci disso. Enfim, a gestão de dados é o todo. Quando você parte do princípio de iniciar na sua empresa a
a parte de gerenciamento dos seus dados. Então, a gestão de dados começa com o Chief, o diretor de dados, esse cara que vai cuidar, um time que vai cuidar dos seus dados. Então, vai ser a gestão é bem voltada mesmo para essa parte da administração, dos administradores, e que começa ali das diretorias, principalmente em empresas que têm uma hierarquia muito forte. Começar ali com o presidente, que vai falar, não, agora a gente vai implementar. Isso é gestão de dados. A gestão de dados é como se fosse, pensando no diagrama de Venn, é como se fosse aquele círculo maior, e a governança de dados está dentro desse círculo. Mas a governança de dados, por que ela é mais falada? Pelo menos eu ouvi muito mais se falar em governança de dados do que em gestão de dados. Porque a governança de dados, ela é tida como se fosse o maestro dessa orquestra. Eu acho essa analogia péssima, mas enfim. É como se ela fosse ali, ela que vai gerir, como todas as outras áreas, como todos os outros, dentro do framework do Dama, que realmente não daria para explanar aqui em 40 minutos, é um livro enorme, é um framework enorme, mas dentro do que a gestão, de todos esses passos que vai desde a gestão de pessoas, gestão da tecnologia, gestão dos times, gestão da documentação, que é o que eu vou falar daqui a pouco, a governança de dados vai meio que falar ali, as pessoas vão fazer... Como a gente vai entender agora o que são as pessoas dentro da minha empresa que vão mexer com esses dados? Vou contratar um time de infra. Como esse time de infra vai lidar? Como os desenvolvedores vão lidar? Como o meu cara de negócio, como o meu analista de negócios vai lidar com isso? Então, a governança de dados, que vai ser responsável por alinhar a tecnologia, os processos e pessoas. E todo mundo que hoje já está no mercado sabe o quanto é difícil alinhar esses 3 pilares. Principalmente se você precisa falar com operação. Falar com operação é um negócio bem difícil. Então, a governança de dados, muita gente pensa que é um projeto. Eu vou implantar o projeto de governança de dados na minha empresa. Então, agora a gente vai começar a ver a integridade desses dados, a ver de onde eles vêm, para onde eles vão. E é isso. E não. A governança de dados não tem nada a ver com um projeto. Ela é um programa. Então, você cria diversos projetos que vão continuar a ter o princípio de governar os seus dados, de entender como esses seus dados se comportam. Para todo mundo estar tranquilo o que é um cientista de dados? Quem sabe o que é um cientista de dados? Tem claramente qual é a função desse cara. Tá. Sim, não, é que teve uma galera que levantou, abaixou, aí depois levantou de novo, aí eu fiquei tipo... Tá. O cientista de dados é meio aquele cara que a galera acha que é um unicórnio, né? Tipo, o cara vai fazer tudo, aí a mídia fala assim, nossa, esse cara é muito foda, não dá pra ser igual a esse cara. Não, o cientista de dados, ele é um cara que ele é responsável pela extração de conhecimento, auxílio na tomada de decisões, ele gera inteligência e, principalmente, que é uma coisa que me irrita um pouco quando eu vejo que a galera não fala, que é a apresentação dos resultados. Para ser um bom cientista de dados, você tem que saber apresentar bem os seus resultados. Porque não adianta você vir de toda essa esteira que, eu extraí o conhecimento dos meus dados, toda a informação, eu ajudei a ter a tomada de decisão, eu fiz um algoritmo muito bom de machine learning, nossa, estou prevendo tudo. Aí você vai apresentar os resultados, você não sabe apresentar os seus resultados, você não sabe explicar de onde vêm as coisas. Bom, e o que é um engenheiro de dados? Todo mundo sabe o que é um engenheiro de dados? Quem sabe o que é um engenheiro de dados? Nossa, diminuiu mais ainda. O engenheiro de dados, ele é o cara que vai estar responsável pela coleta, extração, tratamento e a ingestão de dados. Basicamente, é o cara que ele vai pegar... Vou dar um exemplo lá da empresa que eu trabalho. O nosso engenheiro de dados, o que ele fez? A gente tinha
a gente tinha 4 bancos de dados, que na verdade são 6, porque 2 desses se dividem em mais 2. E ele pegou, tipo, e cada banco vinha de uma forma diferente. Tá? Então, tipo, em um estava escrito assim, aqui eu tenho um título. E no outro estava escrito assim, contrato. Então, tipo, era o mesmo número. Mas em um estava escrito que era contrato e outro era título. Então, quando ia tentar extrair qualquer coisa, era uma confusão dos diabos. Porque imagina, a gente tem um call center, né? Já é uma coisa que tem muita informação. Quer dizer, tem muito dado. Tem um call center. E aí, para cada carteira que a gente tinha milhões de dados e tudo, cada um com um nome diferente, tava uma loucura. O que ele fez? Ele fez um data warehouse. Ele fez a coleta primeiro desses dados, depois ele fez essa extração dos bancos, ele tratou tudo com Python e depois ele fez essa ingestão. Então, hoje, a gente tem uma base muito mais limpa e muito mais coerente. E essa é a diferença do nosso... Essa é a diferença, né, do nosso engenheiro para o nosso cientista de dados. O engenheiro ele está muito mais preocupado em como ele vai trazer o dado para o cientista de dados analisar. Beleza? Isso ficou claro? A diferença de um para o outro? Porque agora que é a parte que... Boa. Então, eu começo com aquela pergunta que estava lá no título da palestra. Tá? Mas o que eu, engenheiro de dados... Alguém aqui trabalha já como engenheiro de dados? Ou pretende trabalhar como engenheiro de dados? Espera aí, quem já trabalha primeiro? Tá. E quem pretende trabalhar como engenheiro de dados? Beleza. Bom, por que é importante, quando a gente está falando de engenheiro de dados, se preocupar com a governança e com a gestão de dados, né, entender como está a gestão de dados na empresa e a governança de dados? Por quê? O engenheiro, ele é o cara que provavelmente vai ser xingado pelo cientista de dados quando o cara for começar a analisar as coisas porque o dado está uma porcaria. Tipo, cara, o cara não pensou nisso, velho. Ele não pensou que eu ia pegar isso aqui e estava tudo sujo, olha essa base, está horrível. E acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que os nossos dados hoje são, assim, a parte mais difícil da ciência de dados não é você entender e aprender os algoritmos, mas é você conseguir lidar com os seus dados porque está tudo muito bagunçado. É muito dado, é muita geração e está tudo uma bagunça. Então, por que é importante um engenheiro de dados entender o que é, estudar o que é essa governança de dados, entender como funciona a tecnologia, a aplicação da tecnologia, que é ali o que ele vai fazer, é como ele vai tratar os dados, é como ele vai tratar os bancos, é como ele vai coletar, é como ele vai tratar, é como ele vai dividir isso de acordo com as regras de negócio, mas principalmente ele entender como a empresa está se preocupando com os dados. Por quê? Quando a gente está falando de dados, e principalmente hoje, em que a gente pega muitos dados, os nossos dados, muito poucos, são coisas que são geradas dentro das nossas companhias. Geralmente são dados das pessoas que consomem os nossos produtos. Desculpa. No geral, são das pessoas que consomem os nossos produtos. Então, de alguma forma, na verdade, na maior parte, tanto a gente como consumidor, mas agora a gente aqui do outro lado, como técnico, a gente tem que passar essa segurança de que a gente está tratando direito o dado dessa pessoa. Que nós temos responsabilidades em lidar com o dado daquela pessoa. Porque praticamente o dado hoje em dia, ele como posso dizer isso? Ele é uma parte da vida daquela pessoa. Né? Hoje, praticamente, a gente gera dado de qualquer coisa. Aqui eu estou gerando muita coisa, muitos dados, provavelmente, para quem pegar esse vídeo, para vocês que estão vendo, para quem está postando, porque eu vi ali tipo coisa. Mas, enfim, a gente está gerando. E aí, quando a gente, do lado técnico, a gente precisa pensar
nessa responsabilidade em que estamos lidando com dados de outras pessoas. Também, quando a gente usa a governança de dados, quando a gente entende, eu ali como engenheiro que vou pegar esse dado, vou coletar, vou tratá-lo, vou deixar ele redondo, ali eu estou também me preocupando com a imagem que a minha empresa está passando para o mercado. Uma empresa que ela cuida, que ela tem um time, ela tem um chefe de dados. Cara, uma das coisas que o framework fala hoje a gente tem muito o CTO, mas seria o CDO, que é o cara que está ali preocupado em, a gente está pegando esse dado como? Eu estou cuidando como dele aqui dentro? Como cada pessoa, como cada time da minha empresa está utilizando esse dado? Por onde ele está passando? Com que partes cada um está cuidando? E o engenheiro, como ele está muito preocupado com o tratamento e com a ingestão desses dados, para ele é essencial estar ali junto, estar em contato, estar entendendo e, principalmente, em ser cobrado. Eu acho que aí é a parte mais importante do cara entender, porque hoje, pensa, você que quer entrar na área, acho que quem já está, talvez possa já estar acontecendo isso, mas o quanto você estaria preparado hoje se o teu chefe, teu diretor te chamasse e falasse assim, olha, eu estou falando de um negócio aí chamado gestão e governança de dados e você é um engenheiro de dados. Você consegue implementar isso aqui? Como eu faço para implementar? E aí, às vezes, você pega de susto, assim, tipo, eita, beleza, eu não sei o que está acontecendo. Porque é dada uma responsabilidade de quem está trabalhando hoje nessa área de entender o que está acontecendo, de saber, e não só tecnicamente, né? Eu tenho quantos minutos ainda? Bom, o cientista de dados, eu acho que é aí a parte que a gente é o que a gente mais ouve, e acho que vai ser um dos exemplos mais tranquilos, não, mas vai ser um dos mais fácil de vocês entrarem na minha brisa aqui. Pensa que hoje, primeiro, né, quem trabalha como cientista de dados? Tá. Quem pretende entrar na área? Bastante gente. Levanta essa mão direita, Cuducos. Bom, o cientista de dados, vamos lá. O cara chega para você, teu chefe, geralmente o diretor, porque geralmente o diretor gosta de chegar na mesa e pedir alguma coisa. Bom, chega teu diretor lá e fala assim, então, eu queria muito entender como vai ser, como está sendo o comportamento dos meus clientes. Eu queria que você tentasse prever como vai ser, que você entenda o comportamento dos meus clientes nos últimos 3 anos e que, com base nisso, você tem uma previsão de como serão as nossas vendas nos próximos 2 anos. Todo mundo entendeu o exemplo? Tá tranquilo? Beleza. Aí, você pega e fala, eu vou precisar de... Tá tranquilo, vou fazer uma previsão aqui, né? Vou pegar uma série temporal, tá lindo. Aí você vai lá e começa a caçar na empresa. Aí você entra em contato, né, com o caso da TI. Então, eu quero saber onde estão os dados históricos, né? Você foi lá, primeira coisa que você foi fazer, foi entrar no banco de dados, para ver. Aí o banco de dados tem informação da última semana e assim, bem mais ou menos, né? Aí, beleza, você começa a caçar. Aí você vai procurar documentação. Que se tem uma coisa que o pessoal não gosta, é documentar coisa. Quantos de vocês documentam código? Edu, você vem falando pra gente documentar código. Não, porque assim, na minha equipe é uma treta para documentar código que vocês não têm noção. Não, tô sem tempo. Não, tô sem isso, aquilo. Quantos de vocês já viram um dicionário de dados? Na empresa? Já diminuiu drasticamente. Beleza. Aí você tá lá, né?
vou pegar esses dados históricos. Aí você começa, putz, cara, ninguém tem a informação de onde estão os dados de um ano. Aí você, não, mas, cara, o cara me pediu de 3. Putz, de 3 anos, então, já percebe que ficou difícil, né? O cara, você foi lá no banco, tem o de uma semana. Por quê? Tem muita empresa que tem uma mania, porque a gente entende que banco de dados você não apaga as coisas. Você deixa lá guardadinho. Mas tem empresa que apaga. E, geralmente, se você está trabalhando com uma empresa terceira, com uma empresa que está prestando serviço, e você depende do banco de dados de uma outra empresa, o negócio fica um pouco mais complicado. Você fez essa cara, mas isso aconteceu comigo e foi pesado. Tipo, então, beleza, aí você já viu que já deu um problema. Aí você vai lá, você não consegue. E aí, qual vai ser a justificativa que você vai falar para o cara? Teu diretor, no caso. Tudo bem, ele pode ser aquela pessoa com aquele cabelinho tigelinha, fofinho, mas ele pode tirar teu emprego por você não ter conseguido fazer a previsão histórica. Essa foi uma pequena referência. Enfim. Beleza, ele pode te demitir se você não fez a previsão histórica. Aí você vai justificar como? Ah, cara, procurei em tudo, mas aí eu procurei e uma parte estava no Mongo e a outra estava no MySQL, a outra estava no PostgreSQL, e aí o cara lá da técnica não fez tal coisa, ele não subiu, não estava na cloud, não estava não sei o que, ele vai olhar para sua cara e falar, quê? Está fazendo corpo mole? E aí você vai se perguntar assim, meu Deus, por quê? Né? Não, se bem que isso foi um pouco religioso, né? Mas, sei lá, você vai perguntar no que você acredita. Por que você teve esse trabalho todo? Aí você pensa agora num outro cenário. Esse é um cenário caótico, que é o mais comum. Agora você pensa num outro cenário. O mesmo diretor pede, e você tem uma equipe de dados, uma equipe que cuida da governança de dados dentro da sua empresa. Aí você vai lá, no analista, no caso da pessoa que cuida, cada empresa pode dar um nome, aí você vai lá e pergunta, cara, eu estou precisando, o Joãozinho me pediu os dados históricos dos últimos 3 anos de vendas do nosso site. Sabe onde eu consigo? Aí o cara pega, abre lá, não, ó, tá aqui na documentação, você vai conseguir nesse lugar, tá. Ó, aí você pega e vai lá, né, na sua infra, pega, restaura, tá. Consegue um dicionário de dados, no dicionário de dados, tá, essa tabela, então essa chave primária, essa é a chave primária, tá, essa aqui é a chave estrangeira, nossa, tá relacionando isso com isso, beleza. Então eu sei que o meu histórico de compras, ele tem um boom em tal época do ano, então eu sei que aqui tem uma diminuição, tal, você consegue fazer essa previsão. Consegue ver que o cenário caótico muda de uma forma, e aí você vai falar, aí está lá, tem o chefe do setor de dados. Pensa que agora, no chefe do setor de dados, você achou, por algum motivo, um pequeno problema de integridade naqueles dados. Por algum motivo, passou desapercebido que você tem chaves primárias duplicadas. E aí, em uma você tem a mesma chave primária em 2 tabelas diferentes, e depois, em uma dessas, é uma chave secundária e você não está sabendo, é uma chave estrangeira e você não está sabendo de qual dessas 2 tabelas está vindo, porque as 2 estão como chave primária. Você tem alguém a quem se reportar. Alguém, o time, eu vou me reportar para esse time de gestão, porque eu sei que ele está... Eu sei que vai ter alguém ali responsável que vai conseguir lidar com isso, que vai conseguir trazer, vai conseguir deixar esses dados integrais e históricos e divididos pelas regras de negócio da forma que eu necessito. Então, o cientista de dados pode fazer o seu papel como cientista de dados. Porque o papel do cientista de dados não é ficar correndo atrás de que o dado está isso, o dado está aquilo. Não. O cientista de dados tem que analisar o dado, tratar esse dado, ele tem que gerar valor com aquele dado. O engenheiro tem que ir lá, pegar algum cenário que é caótico,
Eu não sei lidar muito bem com microfones. Tem que pegar isso aí, transformar e tá redondinho ali para o meu cientista de dados. Esse é o nosso cenário ideal. E por que é importante para quem quer entrar na área e para quem é da área entender a importância disso. Porque em algum momento, e agora acho que é a parte mais, de tudo isso que eu falei, a parte mais importante, em algum momento pode acontecer com a nossa geração de cientistas, de engenheiros de dados, o que aconteceu ali nos anos 2000 com os caras que eram administradores de dados. Os caras estavam indo para o mercado só porque estava no hype, só porque era legal, só porque está todo mundo falando disso. Mas quando chegava para pedir para esses caras, qual é o caminho? Porque, pensa numa coisa, se hoje, pensa na tua empresa, você que trabalha ou não na área, se fosse para perguntar para quem que vai e quem você deveria chamar para implementar, acho que está acabando a bateria, quem vai implementar quem vai implementar ou quem pode ajudar a implementar essa nova quem vai implementar essa nova tecnologia ou porque geralmente para o gestor, para quem é só da parte de gestão, tudo é tecnologia, né? Tudo é essa nova tecnologia. É algum sisteminha de regras. Não, é uma nova tecnologia. E quem vai implementar? Quem vai ser chamado? O engenheiro de dados para falar. Eu sei disso, é isso. Isso aqui que seria o legal, isso aqui que seria... Esse que é o caminho. Ou cientista de dados. Isso aqui, em algum momento, vai ricochetear na gente. Bom, não é live code, mas tem que ter emoção. Bom, era isso que eu tinha para falar nesses 40 minutos. Mas acho que a mensagem mais importante que eu queria deixar, só para finalizar, por que eu pensei em falar um pouco disso, foi baseado na minha experiência pessoal, e acho que dá para contar rapidinho, se eu não me empolgar. Na minha experiência pessoal, de um dos projetos que eu estou realizando na empresa, que é uma escoragem que eu estou fazendo, e eu precisei saber onde estava esse exemplo do negócio das compras, foi o que aconteceu comigo. Que eu precisava saber de onde estavam vindo as coisas, onde estavam vindo as bases, e eu não conseguia saber, não tinha essa informação. E foi quando a gente começou a discutir a questão da governança, da primeira questão da gestão de dados. A minha gerente, Adriana, você vai ver, você é uma linda, viu? Que começou, ela já sabia um pouco, e aí ela começou a conversar com a gente do time de dados, do time de Maes, e aí a gente começou a conversar mais sobre isso, a entender, e foi quando eu fui fazer a documentação, fazer um dicionário de dados, que eu comecei a entrar e a estudar essas coisas, eu comecei a ver como era importante, primeiro, documentar o código, uma coisa que eu já tinha costume, graças ao Edu, valeu, Edu, e principalmente em começar a documentar o fluxo dentro da empresa, de onde está saindo o dado, de CRM que a gente usa, ERP, de tudo isso, para começar a entender o fluxo e depois facilitar o meu trabalho, que era só analisar e não ficar correndo atrás disso. Mas é isso, gente. Obrigada. Eu vou deixar depois a apresentação no meu site. Esse é o meu Twitter. E quem quiser falar comigo, qualquer dúvida, aflição, quiser chorar também, pode mandar no meu e-mail. Eu geralmente respondo. Bom, é isso. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Vocês são os lindos. Amo vocês. É isso. Obrigada, gente. A gente tem um espacinho para dúvidas. Demoraram demais, eu tenho uma dúvida. Sobre você falou sobre documentação, né? E não sei se não ficou tão claro para mim. Essa documentação que você falou é manual, né? Tipo, você escrever
Então é isso que eu queria perguntar. Tipo, é manual? Você pensa em fazer alguma coisa automática de já você inspecionar inspecionar código, inspecionar as coisas e gerar esses fluxos e tudo mais? Bom, a primeira versão que eu fiz na mão. Eu fui meio noob. Ou para aprender também. Por um lado foi para aprender, mas por outro foi porque eu fui meio noob mesmo. Acontece. Mas essa versão, uma coisa que depois eu fui estudando, fui vendo, o primeiro é que se você não tem um time que tem o costume de documentar, provavelmente você vai ter que escrever alguma coisa que leia os seus códigos e leia as dependências, vai vendo. E se você já tem um padrão, tá, a partir do padrão também é um pouco difícil, mas você consegue ir mapeando. Nessa segunda versão que eu estou fazendo agora, eu tenho um código, eu fiz em Python. E aí ele vai varrendo ele varre todos os nossos diretórios, e aí eu criei alguns templatezinhos e ele vai preenchendo essa documentação. E aí eu uso o MKDocs para publicar isso e todo mundo consegue ter acesso ao que está acontecendo. E aí também cai naquela, né? A gente tem o dia do deploy. E aí no dia do deploy, eu estou preocupada em consertar os erros da minha aplicação, não ficar vendo o que o outro vai para documentar. Então, fazer isso de forma automática já deixa ali para os dias do deploy, que é aquela loucura, geralmente, já ter a documentação também. E isso a nível de código, né? Mas e a nível de arquitetura, um nível acima de essa aplicação conversa com essa? Você chegou a fazer alguma coisa também? No nível de aplicação, eu usei o ML para fazer mesmo, e aí foi que é um pouco mais trabalhoso, que aí agora a gente está com um novo engenheiro lá, ele que está me ajudando com isso, e aí nesse nível, e aí a gente acaba usando algumas regras, então o ISO, algumas coisas da NBR que tem voltado para essa área, eu descobri faz 2 semanas, eu fiquei meio chocada, e a gente começa a usar essas coisas. Até a gente conseguir implementar que todo mundo siga, né, já algumas regras que a gente tem, esse time a gente não tem ainda. Então, a gente está fazendo uma coisa ali, primeiro, dentro do nosso time de dados, a gente está fazendo na mão essa parte de arquitetura. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Muito obrigado. Valeu.